Tem histórias que Deus escreve em silêncio, onde ninguém vê, ninguém entende e às vezes nem você consegue explicar. É quando tudo parece parado, mas o céu continua trabalhando. É nesse lugar secreto, onde você se sente esquecido, que Deus está formando a versão mais forte e madura de você. Nada está sendo desperdiçado. Fica comigo até o fim deste vídeo, porque essa palavra vai tocar seu coração de forma extraordinária e no final eu vou orar com você. Existem caminhos que a vida nos faz trilhar que parecem escuros, silenciosos e longos demais. Mas é nesse silêncio que Deus está formando uma história que será contada com lágrimas de vitória. Você pode até não entender agora, mas o que está sendo gerado no escondido será a base daquilo que um dia será exposto em honra. Tem dores que não são punição, são preparação. E se você sente que está vivendo um tempo onde tudo parece invisível, onde ninguém reconhece o esforço que você faz, onde você só continua porque algo dentro de você se recusa a desistir, então essa palavra é para você. A Bíblia diz: o que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Salmos 126:5. Ou seja, todo esse processo que você está vivendo em silêncio não está sendo em vão. Existe uma colheita preparada por Deus para você. Tem histórias que Deus escreve no secreto. Histórias que começam com lágrimas que ninguém vê, com orações que parecem ecoar no vazio. Mas o céu nunca está em silêncio. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando uma glória que ainda não foi revelada. O que está sendo gerado dentro de você, nesse tempo escondido, será o que vai sustentar o que Deus vai te dar lá na frente. Porque Deus não constrói vitórias rasas. Ele constrói raízes profundas. E essas raízes nascem onde ninguém vê. É fácil se sentir esquecido quando tudo está calado. Quando ninguém chama, ninguém nota, ninguém reconhece. Mas esse tempo não é desperdício, é preparo. Deus está fortalecendo a sua fé, moldando seu caráter, alinhando sua alma com o propósito. E por mais que doa, esse processo está salvando você de desabar lá na frente. O Senhor conhece os bastidores da sua alma. Ele sabe o que você passa no secreto. E é nesse lugar que Ele te transforma. A palavra diz em Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Esse texto não fala apenas de oração, fala de confiança, de um relacionamento íntimo com Deus que acontece onde o mundo não tem acesso. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está construindo o futuro que Ele prometeu. Ele não se esquece, Ele não ignora, Ele está escrevendo. Você não precisa se provar, você não precisa aparecer. Quem precisa ver você, verá no tempo certo. Porque quando Deus decide mostrar ao mundo o que Ele gerou no oculto, ninguém pode apagar. Vai chegar a hora em que sua história vai inspirar outras vidas. Mas até lá, permita que Deus termine o capítulo que Ele começou em silêncio. O mesmo Deus que te esconde é o Deus que vai te exaltar. E não será para sua glória, mas para que outros vejam o que Ele faz com quem é fiel no processo. Por isso, se hoje está difícil, se o silêncio tem te machucado, respira fundo. Há uma graça sendo derramada sobre você nesse tempo de bastidor. Deus está te formando, não te punindo. Está te ensinando a confiar, não te esquecendo. A vitória virá, e não será qualquer vitória. Será resposta, será testemunho, será o cumprimento de algo que começou lá atrás, no escuro, só entre você e Deus. E quando chegar, todos saberão. Foi Ele quem escreveu. Tem dias que tudo parece silencioso demais. Você olha ao redor e sente como se o mundo inteiro estivesse em movimento, menos a sua vida. As portas não se abrem, os sonhos parecem parados no tempo.
E aquele sentimento de ninguém me entende vai se instalando devagar. É como se você estivesse preso entre o que Deus prometeu e o que você ainda não viveu. Mas deixa eu te dizer com todo amor e verdade, Deus está trabalhando enquanto você espera, e Ele não desperdiça dor. Cada lágrima derramada em silêncio está sendo vista pelo Pai que habita o secreto. O processo que você vive hoje não é castigo, é construção. Construção de algo que precisa ser firme para não cair quando for revelado. Sabe quando você sente que está andando em círculos? Acorda, tenta, insiste, ora, mas parece que nada muda? Isso tem nome: lapidação. Quando Deus quer te entregar algo eterno, Ele trabalha com profundidade. Ele mexe dentro de você. Não para te machucar, mas para alinhar suas emoções, curar feridas antigas, silenciar vozes do passado e te tornar capaz de sustentar o que virá. Porque não adianta receber a promessa sem ter estrutura para viver ela. Ou seja, o tempo do esconderijo não é abandono, é preparo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. 1 Pedro 5:10. Talvez você esteja enfrentando problemas no trabalho, um ciclo difícil com alguém da sua casa, ou até uma luta interna que ninguém conhece. Talvez está lutando contra a ansiedade, com a sensação de insuficiência, com o medo do futuro, ou com comparações que só te machucam. Isso é comum, sim, mas não precisa ser o seu fim. Deus conhece o peso que está sobre você e já está provendo alívio. E às vezes, o alívio não vem em forma de mudança externa, mas sim de paz interna. Aquela paz que acalma o coração, mesmo quando o cenário não mudou. Aquela presença que consola de um jeito que só quem já viveu sabe. Respira. Ainda tem mais aqui nesse vídeo que pode transformar o seu dia. Não sai agora. O que vem a seguir é para restaurar a tua esperança de verdade. Agora escuta com o coração. Deus não tem pressa, mas Ele nunca se atrasa. Ele permite que certos processos sejam vividos no escuro, para que a sua identidade seja firmada longe dos aplausos e da expectativa dos outros. Porque aquilo que nasce no palco pode morrer com as críticas, mas aquilo que é gerado no secreto sobrevive ao tempo. E talvez você ainda não entendeu o porquê de tanto silêncio, de tanta demora, de tantos nãos. Mas é porque Deus está te preparando para algo que os outros não suportariam. Nem todos aguentariam o processo que você está enfrentando, mas você foi chamado para isso. Você vai suportar e vencer. E sabe aquele sentimento de solidão, de ninguém te procurar, ninguém se importar? Às vezes, Deus permite esse isolamento para que você aprenda a depender só dele. Quando o barulho das opiniões some, você consegue ouvir a voz de Deus com mais clareza, e Ele está te dizendo hoje: eu nunca te deixei. Ele te assiste, te guarda e te sustenta. E quando você pensa que não tem mais força, é nesse ponto que a força dele começa a agir. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Ou seja, é exatamente na sua limitação que Deus mostra o poder dele. Não tenha medo de viver esse tempo escondido. Há bênçãos que florescem na sombra. Há vitórias que são geradas no silêncio. E há histórias que, quando forem reveladas, ninguém vai conseguir negar que foi Deus quem escreveu. Continue, não desista. Se precisar, chora. Mas levanta e continua confiando. Porque a vitória que vem do céu não se baseia em velocidade, mas em direção. E você está indo na direção certa. Mesmo que pareça devagar, mesmo que ninguém veja, você está avançando. Deus está contigo. E no tempo dele, o que hoje está escondido será revelado com glória. Tem momentos na vida em que tudo parece parado. O tempo corre, os dias passam, mas dentro de você, algo continua travado. E isso não é só cansaço físico, é a alma gritando por direção. Você tenta se manter firme,
Mas às vezes, a solidão do processo parece querer te convencer de que Deus te esqueceu. Mas Ele não esqueceu, Ele te escondeu por amor. Porque o que está sendo formado em você agora precisa de silêncio, precisa de tempo, precisa de proteção. Deus não está te expondo porque Ele sabe que ainda não é o tempo certo. Ou seja, não é rejeição, é zelo. É como um artista que cobre sua obra até que ela esteja pronta para ser revelada. Talvez você esteja vivendo uma estação de portas fechadas. Tentou um novo emprego e não deu certo. Tentou restaurar um relacionamento e parece que tudo piorou. Tentou se aproximar de pessoas, mas só se frustrou. E aí começa o questionamento. Será que tem algo errado comigo? Mas às vezes não é você que está errado, é Deus que está filtrando o ambiente. Ele está fechando portas que não combinam com o seu propósito. Está permitindo silêncios para que você escute a voz dele mais claramente. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se agrada do seu caminho. Salmo 37, 23. Ou seja, quando Deus guia seus passos, até os desvios fazem parte da rota. E o mais desafiador, você pode até estar fazendo tudo certo, mas ainda assim se sentir perdido. Porque o que te sustenta no secreto não é a certeza do agora, mas a confiança no amanhã que Deus está preparando. Às vezes, você sente que sua vida parou num quase. Quase conseguiu ser promovido, quase encontrou alguém para amar, quase teve paz. E o quase se torna um peso nos ombros, mas o quase também é cuidado. Porque se Deus não permitiu ainda, é porque o agora não sustentaria o que você pediu. Ele não vai te entregar algo antes do tempo, porque bênção fora da estação vira fardo. Ou seja, o que parece atraso é na verdade proteção. Ele não está te negando, está te amadurecendo. E amadurecer dói, mas liberta. Liberta da pressa, da ansiedade, da comparação. Liberta você para viver a plenitude e não apenas migalhas emocionais. Tem gente que olha para você e pensa que você está bem porque você aprendeu a sorrir com o coração em pedaços. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece os pensamentos que você não tem coragem de dizer. Os momentos em que você desaba no travesseiro, se perguntando: será que um dia eu vou viver o que tanto sonhei? E a resposta dele é: sim, no tempo certo, porque ele não mente. Fiel é o que prometeu, Hebreus 10, 23. Ou seja, se ele prometeu, vai cumprir. Mas antes da promessa, ele cuida da pessoa que vai recebê-la. E esse cuidado, por mais que pareça demorado, é amor puro. Agora escuta isso com atenção. Não se culpe por não estar bem o tempo todo. Você não é fraco por sentir. Você é humano e Deus não rejeita suas emoções. Ele abraça cada uma delas. Quando você entrega seu cansaço, sua dúvida, sua frustração para Ele, você está dizendo: Deus, eu não consigo sozinho. E Ele responde: eu sei, por isso eu estou aqui. A fé verdadeira não é a ausência de dor, é a escolha de continuar mesmo com ela. É caminhar com os olhos molhados, mas com o coração firmado, na certeza de que o amanhã está nas mãos de um Pai que nunca falha. Tem feridas que ninguém vê, mas que afetam tudo. Feridas que não sangram por fora, mas sangram por dentro. Quando você se sente insuficiente, quando parece que está sempre tentando agradar, sempre tentando dar conta de tudo, mas mesmo assim sente que nunca é o bastante. Essa dor silenciosa vai se acumulando. E um dia, sem perceber, você começa a se afastar de si mesmo. Mas deixa eu te lembrar com carinho. Deus não te ama por desempenho. Ele te ama porque você é filho, é filha. E nada muda isso. Ou seja, não é o quanto você faz, mas o quanto você se permite ser cuidado. Às vezes, o maior passo de fé é parar de lutar com tudo sozinho e descansar em Deus. Se você sente que está sempre cansado, esgotado, emocionalmente drenado, escuta isso. Você não foi criado para carregar tudo. Você não tem que dar conta de tudo o tempo inteiro.
Há momentos em que o maior sinal de força é admitir que precisa de ajuda. E Deus não se ofende com isso, Ele se aproxima. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Alívio. Talvez seja isso que você está buscando sem nem perceber. Alívio para a alma. Alívio para a pressão invisível que você sente todos os dias. E Deus quer te dar esse alívio. Ele quer que você entenda que descansar nele não é desistir, é confiar. E sabe aquela sensação de estar ficando para trás, de ver todo mundo andando, conquistando, e você ainda esperando? Isso corrói por dentro, eu sei, mas Deus trabalha com processos únicos. Você não está atrasado, está sendo lapidado. O tempo dele é diferente e o que ele está construindo em você vai durar, porque não adianta chegar rápido se for para cair logo depois. Tem gente que correu demais e se perdeu, mas você, Deus está guiando com cuidado. Ele não quer só te levar até o destino, Ele quer que você chegue inteiro, curado, pronto. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Ou seja, há um tempo para o que você tanto espera. E esse tempo não está fora do controle dele. Se essa palavra está te alcançando, respira fundo e fica comigo. Ainda tem revelações que podem mudar a forma como você enxerga esse momento da sua vida. A vida é cheia de ciclos. E às vezes, Deus permite o fechamento de um ciclo que você gostava, para abrir outro que você precisa. Isso dói. Porque a gente se apega ao conhecido, mesmo quando ele já não faz mais sentido. Mas o novo de Deus nem sempre chega com fogos de artifício. Muitas vezes, ele começa com silêncio, desconforto e confusão. E isso também é parte do processo. Não se assuste se tudo parece meio sem forma agora. Deus está organizando o invisível antes de te entregar o visível. Ele está preparando conexões, oportunidades, curas, coisas que você nem imagina. Você não vê ainda, mas vai viver. Uma coisa importante: pare de se comparar. A comparação é um ladrão silencioso de alegria. Enquanto você olha a grama do vizinho, esquece de regar a sua. Cada pessoa tem um caminho, e você não sabe o que o outro precisou enfrentar para estar onde está. Então, se concentra na sua jornada, no seu passo, na sua entrega. Deus não vai te abençoar por tentar viver o plano dos outros, mas por permanecer fiel ao que Ele escreveu para você. Comenta aqui embaixo: eu aceito o tempo de Deus para mim. Isso é uma decisão, um ato de fé, um posicionamento de confiança. E se tem algo que eu quero te lembrar com carinho e firmeza, é isso. Você ainda vai sorrir por causa do que hoje te faz chorar. Pode parecer impossível agora, mas a vida não termina no vale. O vale é só um caminho, e quem caminha com Deus nunca termina como começou. Vai chegar o tempo em que você vai olhar para trás e entender o motivo de tudo. Mas enquanto esse dia não chega, se fortaleça na certeza de que Deus não está só te prometendo algo. Ele está te sustentando para receber. Por isso, mesmo que o dia esteja difícil, mesmo que você esteja lutando contra pensamentos negativos, mesmo que a vontade seja parar, continue. Uma vida com Deus é construída em confiança diária, e cada dia conta. Até os dias silenciosos, até os dias que parecem vazios, porque nesses dias Ele está moldando o seu interior. E o que nasce de dentro para fora dura para sempre. Não desista agora. Você está mais perto do que imagina. Deus ainda vai fazer você entender o valor do processo. Tem coisas que Deus não revela no início porque Ele quer amadurecer o teu coração primeiro. E esse amadurecimento vem no secreto. Vem nos dias em que ninguém te manda mensagem perguntando se você está bem. Nos dias em que o silêncio pesa e você se pergunta se está realmente no caminho certo. Mas é nesse terreno invisível que a raiz se aprofunda. Deus não está com pressa. Ele está cuidando da base. Porque aquilo que nasce profundo, cresce forte.
E o que é gerado no escondido não desmorona na primeira ventania. Às vezes, o que parece atraso é, na verdade, proteção. Ou seja, Deus está escondendo você de ambientes, pessoas e situações que ainda não suportariam o que Ele colocou dentro de você. Então, se Ele te manteve em silêncio, não é porque esqueceu, é porque está cuidando da sua essência. Há momentos em que você sente que tudo está parado, como se a vida tivesse entrado em modo espera. Mas entenda, nem todo silêncio é ausência. O céu continua agindo mesmo quando seus olhos não conseguem perceber. Deus trabalha no invisível, costurando detalhes que vão fazer sentido mais à frente. E a sua única missão nesse tempo é permanecer. Não se sabote achando que o processo não está funcionando só porque você ainda não viu os resultados. Tem bênçãos que estão sendo alinhadas agora, no tempo certo, na hora exata. E o que parece demorado, na verdade, é só o cuidado dele com cada detalhe. Você não está fora do plano. Você está exatamente no ponto onde Deus queria que você estivesse agora. Enquanto você caminha nesse lugar silencioso, é importante cuidar dos seus pensamentos, porque é justamente na espera que surgem as dúvidas, as comparações, o medo de estar desperdiçando tempo. Mas escuta isso com atenção. Sua vida não está em pausa, ela está em construção. E tem uma diferença enorme entre estar parado e estar sendo preparado. Quando você vê uma semente debaixo da terra, parece que ela está sumida, desaparecida, mas por dentro ela está crescendo e logo vai romper. Da mesma forma, Deus está trabalhando dentro de você, em áreas que talvez você nem tenha percebido ainda. Fortalecendo sua fé, moldando seu caráter, limpando as feridas do passado. E tudo isso é necessário para sustentar o que Ele ainda vai te entregar. Tem histórias que Deus escreve no escondido. E talvez agora você esteja vivendo exatamente esse capítulo. Um momento onde ninguém vê, ninguém entende e às vezes nem você consegue explicar. Mas mesmo assim, o autor da sua vida continua escrevendo. E ele não escreve rascunhos, escreve promessas. E toda promessa que ele escreve, ele mesmo cumpre. Mesmo que agora pareça confuso, silencioso ou solitário, continua confiando. Porque Deus nunca começou algo que ele não fosse terminar. E quando ele revela, é lindo. Quando ele revela, é vitória que ninguém pode apagar. E se essa palavra falou com você, eu quero te convidar agora para um momento muito especial. Um momento de oração. Uma conversa entre você e Deus. Não precisa ser perfeito, não precisa saber as palavras certas. Só precisa abrir o coração. Porque quando a gente ora com sinceridade, o céu se move. Então respira fundo, acalma tua alma e vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti por essa vida que está ouvindo essa palavra. Tu conheces cada detalhe da caminhada dessa pessoa. Conheces as dores que ninguém vê, os cansaços que ela esconde, os medos que ela enfrenta em silêncio. Pai, toca agora essa alma cansada, renova as forças dessa pessoa como só o Teu Espírito pode fazer. Deus, traz paz ao coração que está agitado, consolo ao que está quebrado, direção ao que está confuso. Declaro em nome de Jesus que toda voz de mentira, de desânimo, de desistência caia por terra agora. Que essa pessoa sinta a Tua presença aí onde está, que ela saiba que não está só, que o Senhor está escrevendo algo muito maior do que ela consegue ver. Abençoa essa casa, essa mente, esse coração. Que haja cura nas emoções, renovo no espírito e fé para continuar. Que tudo aquilo que está sendo gerado no secreto seja sustentado pelo Teu amor. E que no tempo certo a vitória venha. E que todos saibam que foi o Senhor quem fez. Em nome de Jesus eu declaro, vai passar. Vai florescer, vai chegar. Amém. Se você crê e recebe essa oração na sua vida, escreve nos comentários, Amém.
Eu oro para que essa palavra continue te acompanhando, mesmo depois que o vídeo terminar. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe profundamente. E eu te convido com todo amor. Continue aqui no canal. Tem muitas outras mensagens feitas com propósito, cheias de consolo, cura e direção para a tua vida. Não é só mais um vídeo. É uma palavra que pode mudar o teu dia, talvez até tua história. Volta aqui sempre, tem lugar para você. E agora, antes de sair, faz 3 coisas simples que ajudam demais esse canal a continuar alcançando vidas. Curta esse vídeo, isso faz com que a mensagem chegue a mais pessoas. Comenta aqui embaixo, Deus está escrevendo minha história e eu confio. Isso fortalece você e encoraja outros que vão ler. Se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma palavra que pode ser exatamente o que você vai precisar nos próximos dias. Fica na paz. Você não está só. Deus está escrevendo uma linda história com você. E ainda tem muita coisa boa para viver. Até o próximo vídeo.